Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pensar na obediência, mas numa visão prática da obediência. Em primeiro lugar, aquilo que já falamos, a essência, Filipenses 2, né? Tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, dessa obediência que vem do frem, quer dizer, do nosso interior, daquilo que pensamos, da nossa decisão. Então, da mesma forma como Jesus decidiu, nós também devemos decidir, né? Dessa maneira, Filipenses 2,8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então esse tapeino, que é tornar-se, rebaixar-se, então a obediência muitas vezes é esse rebaixamento, que aí é perante Deus, mas vai passar, no caso de Jesus, pela humilhação diante de homens, e escuta, né? Quer dizer, escutar a voz de Deus, escutar a sua palavra. Então Jesus se humilhou nessa obediência, dessa entrega plena a Deus. Então, o primeiro ponto é essa essência. A nossa essência da obediência é a mesma de Jesus. É se entregar ao Pai e não ter outros tipos de intenção. Na medida que colocamos outros tipos de intenção, agradar ao superior, ou agradar a nós mesmos, ou ter um cargo, ou ter isso, ou ter aquilo, já começa a desvirtuar a essência da obediência. Outro ponto, a obediência tem que ser concreta, né? E não etérea voando, né? Então, a obediência deve ser concreta e tem por centro o amar, conforme Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Então, o cumprimento da lei é o amor, novo mandamento eu vos dou, João 3,34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Esse amor de entrega, como nós vimos em Filipenses 2,8, é esse amor. Só que ele passa pela concretude da lei, porque a lei é boa, como vai dizer São Paulo. Então essa lei que é boa, ela se torna canal do ensinar-nos a amar. Só que obedecemos por Deus e pela sua graça. Efésios 2,8, então é por graça que vós sois salvos, é por graça que nós vamos cumprir a lei. A lei em si não tem a força de nos dar a graça de obedecer a ela, mas ela se torna instrumento para aprendermos a chegar à essência da lei, que é o amar, né? Por isso que Jesus vai dizer que a essência, qual o grande mandamento da lei? Amar a Deus e amar o próximo, né? Então nesse mandamento também se resume a lei e os profetas. Então, devemos ir à essência, que é a entrega de obediência e entrega de Jesus. Passamos pela lei, mas não parar nela, é para buscar verdadeiramente amar, e amar é na liberdade. Só que essa concretude da obediência que passa pela lei, passa também, não só por um escrito qualquer, mas passa por seres humanos. Então, somos chamados a obedecer seres humanos. Então, a obediência deve surgir das nossas decisões, que brotam do nosso sentir, porém, deve, na prática, como Jesus, ter atos de obediência, né? Somos chamados a obedecer a seres humanos. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, se Jesus delegou isso a seres humanos, nós somos chamados a ouvir a voz dele. Quem vos ouve, a mim ouve, ouvir a voz dele em seres humanos. Lucas 10,16. Filipenses 2,12. São Paulo dizendo: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, São Paulo fala dessa obediência da comunidade de Filipos a ele. Então, nós somos chamados a obedecer seres humanos. A característica dessa obediência, como na regra de São Bento, no capítulo 5, obediência sem demora. Então, os súditos desconhecem o que seja demorar na execução de alguma coisa, logo que ordenada pelo superior.
como sendo por Deus ordenada. Então, quem vos ouve, a mim ouve. Então, o conselho da obediência, mas aí nós poderíamos pensar assim, mas isso daí levaria o ser humano a se tornar uma verdadeira marionete, né? E uma pessoa, uma vaca de presépio que simplesmente se curva e acabou. A obediência, aí é o quarto ponto, deve nos levar à maturidade. Quando nós não ouvimos, nós começamos a nos expandir. E nessa expansão nós vamos ficando, o que se chama filhos mimados, né? Vamos fazendo somente a nossa vontade e não buscamos objetivamente a vontade de Deus. Então em 1 Reis 12, 4, 11, Salomão morre, Roboão toma o poder, o povo vem e diz, versículo 4, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a dura servidão que o teu pai, o seu pesado jugo nos impôs. Ide-vos, disse Roboão, após 3 dias voltai a mim, e o povo foi. Tomou Roboão o conselho de homens idosos que viveram já na vida, são os mesmos que em João 8 largam as pedras para não apedrejar a mulher adúltera, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda estava em vida. Como me aconselhais? Eles disseram, se hoje te tornares servos do povo, que é esse o objetivo de ser rei, e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos tinham dado. É óbvio, ele não quer ser servidor, ele quer ser servido, né? E tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, claro, porque aí vai fazer a minha vontade, né? Então, como no julgamento de Nuremberg, quer dizer, os psicopatas que se fizeram em torno de Hitler só lambiam botas e falavam, não, é isso mesmo, porque na medida que me dá o poder, faça-se a tua vontade, não importa a verdade, né? Então, Roboão aqui não está buscando a verdade, ele está buscando alguém que faça a própria vontade dele. Por isso que eles cresceram, quer dizer, não tem maturidade. E os serviam, né? Quer dizer, jovens que faziam a vontade dele. É claro, é muito melhor ouvir a pessoa que concorda comigo. E que me aconselhais? Alivia o jugo que teu pai nos impôs, e os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás ao povo, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu aliviai-o sobre nós, assim lhe farás. Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Tradução, eu vou usar toda a força possível. Com isso, a decisão de Roboão de não ter ouvido quem tinha experiência, mas ouvir aqueles que concordavam com ele, que eram tão imaturos quanto ele, o que ele fez? Divide o reino no meio. Então nós, quando vamos no processo da obediência, nós temos que aprender a não ficarmos sozinhos e a ouvir a voz da igreja, a voz da tradição, a voz da Sagrada Escritura, a voz daqueles que são mais velhos. Devemos ouvir todas as instâncias possíveis e imagináveis, ouvir a realidade como Jesus manda, olhai os sinais dos tempos, né? Então, como São Bento vai dizer, ouça até o mais jovem que chega, ouvir todos para buscar o quê? A verdade. Então, a obediência, que aí é um outro ponto, deve nos levar à maturidade nesse quarto ponto. Como vai dizer as orientações sobre a formação dos institutos de vida religiosa, né? Então vai dizer que a obediência estão submetidos à razão especial à autoridade suprema da igreja, em primeiro lugar, né? Longe de menosprezar a pessoa humana, a obediência leva à maturidade, fazendo crescer na liberdade dos filhos de Deus. Mas como isso? Na medida que eu vou crescendo e vou me esforçando para buscar a vontade de Deus.
Então ninguém cresce ficando instalado consigo mesmo ou com aqueles que pensam iguais. Nós só crescemos na medida em que vamos buscando a verdade. Então agora numa prática, então vamos pensar nessa imitação de Cristo, nessa participação da missão de Cristo, como diz o próprio documento, e vamos crescer, né? Então, por graus. Primeiro grau, então a obediência simples, que não nos dá nenhum problema e não vemos mal algum. Então, muitas vezes se fala obedecer é sofrer, e sempre ou não se faz a nossa vontade, a vontade de Deus. Então é meio errado isso, né? Falar a verdade, totalmente errado. Quer dizer, se vai contra a minha vontade, então é a vontade de Deus. Primeiro ato de obediência é a vida. Então nós nos queremos viver. Então na medida que eu falo eu quero viver, é porque Deus quer que eu viva. Porque se Deus não quisesse que eu vivesse, eu já estaria morto. Então se é vontade de Deus eu viver e eu quero viver, então minha vontade coincide com a de Deus, a de Deus com a minha. Então ficar falando essas histórias que sempre quando vai contra a minha vontade, é vontade de Deus, isso daí é objetivamente errado. Nós devemos buscar aquilo que é a verdade. Obediência somente na verdade. Então se Deus está me deixando aqui, me permitindo viver com as plenas condições físicas, então é vontade de Deus que eu viva, então eu vou seguir e obedecer a Deus. Por isso a eutanásia é um grande pecado, porque você tira aquilo que é vontade de Deus que aconteça. Deve aliviar o doente, fazer tudo aquilo, mas se Deus quer que ele viva, ele deve viver. Então, num primeiro grau, o superior manda, é fácil, vou lá e faço, obedeci. Pronto. Segundo grau, pede-nos obediência e não compreendemos ou é um pouco difícil. Então, há obediências que saem do primeiro grau, vai para o segundo, há um esforço maior. Começa a ir contra aquilo que é a minha vontade, então eu devo obedecer. Sim, arcamos com aquilo que é o sofrimento como foi Jesus e vendo que é vontade de Deus, realizamos aquele ato. Tem que ser as duas coisas. Então eu vejo que é verdade, eu vou lá e obedeço, porque a verdade está vindo pelas observâncias pedidas, vou lá e realizo e pronto. Não quero realizar por quê? Primeiro é contra a lei de Deus, então permaneço no meu não e não obedeço e acabou. Mas como sei se é ou não é? Então, se é objetivamente, óbvio. Mas pode surgir dúvida, então eu vou me aconselhar, vou buscar a tradição da igreja, vou me deixar iluminar pela palavra para ver aquilo lá. Vou ver o meu diretor espiritual, meu confessor, etc., para ver aquilo lá. E aquilo que é a vontade de Deus. Então esse primeiro não pode se tornar um sim. Ou esse não é confirmado, realmente é errado, não vou obedecer e acabou. Terceiro grau, pede-se obediência, não compreendemos e é algo extremamente difícil. Sim, então aí arcamos, vemos que é a vontade de Deus e como Jesus nos submetemos à verdade e à vontade de Deus. Não porque objetivamente é contra a lei de Deus, ouvimos as pessoas, a tradição, a igreja, vimos e permanecemos no nosso não. São Bento, no capítulo 68 da regra, vai dizer: se são ordenadas ao irmão coisas impossíveis, que é essa daqui do terceiro grau que estamos falando. Se algum irmão são acaso ordenadas coisas pesadas ou impossíveis, que receba a ordem quem manda com toda a mansidão e obediência, quer dizer, vamos escutar, obedeire, então vamos escutar. Se vê que o peso do ônus excede absolutamente a medida de suas forças, sugira pacientemente e oportunamente ao seu superior as causas da impossibilidade. Então tem que dialogar, tem que nesse caminho como hoje da sinodalidade, temos que falar com toda a mansidão, com toda a clareza, a verdade vai ter que triunfar, tá? De um lado ou de outro. Onde acontece isso, a Sagrada Escritura? Em Atos 15. Então São Paulo e Barnabé foram perseguidos porque falavam que não era preciso circuncidar. A turma dos fariseus falava que sim, então criou-se uma celeuma. Foram para o concílio de Jerusalém.
Atos 15:4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Então, a realidade, Deus fala na história. Então, a obediência está falando na história. O que está acontecendo? Qual é a verdade? É isso que São Paulo fez. Mas imediatamente insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, eles eram cristãos, tinham se convertido, é necessário circuncidá-los e terminar-los que observe a lei de Moisés. Então está criado aí um problema. São Paulo, interpretando, fala que não. Então, em primeiro lugar, é o próprio Cristo, circuncidado ou não, estamos todos em Cristo Jesus. Os fariseus que se converteram vão falar, não, precisa circuncidar. Então, reuniram-se os apóstolos, então essa reunião, vamos discernir, né? E os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós que sabeis desde muito tempo que Deus me escolheu. E aí vem todo o discurso que não vamos entrar aqui, mas é para São Pedro falar o quê? Olha a realidade, olha o que está acontecendo. Então, o discernimento e a graça aconteceu. Então, nós temos que ir a favor da verdade. Não se enchendo, aí voltando a palavra de São Bento, não se enchendo de soberba, nem resistindo, nem contradizendo. Então, falar, em Gálatas 2:11, é o mesmo processo do concílio de Jerusalém. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resistir-lhe face a face, São Paulo falando, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns de Tiago, comia com os gentios. Quando eles chegavam, afastavam-se. Então, São Paulo vai dizer, você é um hipócrita. Então, qual é a verdade? São Paulo vai chamar a atenção sobre isso. Então, esse diálogo é fundamental, mas não é um diálogo qualquer, é para buscar a verdade. Se depois de uma sugestão a hora superior permanecer em sua determinação, saiba o súdito ser isso conveniente. Confiando na caridade e no auxílio de Deus, obedeça. Auxílio de Deus é graça, tá? Então, nesse processo, nós não estamos sozinhos. Então, mesmo que é algo difícil, não estamos sozinhos. Mas nós temos que buscar a tradição da igreja, nós temos que buscar a Sagrada Escritura, nós temos que buscar irmãos e irmãs com discernimento, nós temos que buscar qual é a verdade. Esse se acomodar porque é conveniente para garantir um cargo, um favor, isso não é obediência, isso é comércio. E isso não deve acontecer. Sempre buscar a verdade. Lembrar sempre que é muito mais fácil obedecer do que mandar, né? Mas pense sempre, aí no capítulo 34 da regra de São Bento, que recebeu almas a dirigir, das quais deverá prestar conta. Então o superior vai prestar conta daquilo que ele fizer. E para que não venha porventura alegar falta de recursos, lembre que está escrito, buscar em primeiro Deus, o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão dadas por acréscimo. Saiba como certo de que o número dos irmãos que tiver possuído sob seu cuidado, no dia do juízo deverá prestar contas ao Senhor das almas de todos eles, e mais sem dúvida também da sua própria alma. Enquanto o súdito presta conta da sua alma, o superior vai prestar conta da alma dele e daqueles aos quais ele governa. Mas pode acontecer, como grandes escândalos que nós vemos na história, dentro ou fora da igreja, e se a injustiça permanecer? Primeiro, então há uma situação de injustiça, há uma situação de escândalo até. O que fazer? Primeiro, não deixa o coração endurecer. O Salmo 53, versículo 1, diz o insensato no coração, não a Deus. Corromperam-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Deus do céu olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém se há quem busca a Deus. Então, a maldade humana endurece o nosso coração. E isso daí pode fazer a pessoa dizer não a Deus. Então, um alerta para quem manda, que você pode ter a fé
de alguém, e para aquele que está sob a tutela de alguém assim, nós temos que discernir para não cair na descrença. Na descrença. E crer que, como diz um outro salmo, Deus não vai deixar por muito tempo as pessoas fazerem isso para que os justos não se percam. Então Deus vai vir em socorro. Agora tem que ter fé para isto. E tem que ter paciência. Deus é o final da obediência. Então, Santa Escolástica, novamente falando dela, há uma recusa de São Bento, nós estamos falando de 2 santos, em permanecer na conversa com ela. Ela sente que é vontade de Deus. O que ela faz? Ela reza, e aí vem uma tempestade que impede, né? Que Deus onipotente perdoe, irmã. O que fizestes? Ela rezou, simplesmente. Eu te pedi, não quisesse me atender. Roguei, pois, ao meu Deus, e ele me ouviu. Agora, se puderes, vai-te embora, despede de mim e volta para o mosteiro. Ainda ela provoca São Bento. Por quê? O que ela faz? Ela se dirige a Deus. Deus é o Senhor da história, então nós não podemos desistir de rogar a Deus, de buscar a vontade de Deus e de lutar pela verdade que vem de Deus. Deus permite a tirania, o despotismo? Permite. Primeiro, para não fazermos o mesmo. Então, em Mateus 20, 25, quando os filhos de Zebedeu pedem para sentar ao lado de Jesus, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Que foi o que Roboão lá atrás não quis fazer. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, primeiro ponto, porque Deus te permite isso, para a gente não fazer a mesma coisa. Então, nós devemos aprender com a tirania dos outros. Por isso, devemos aprender também com esse sofrimento, né? Houve o nazismo, quer dizer, 6 milhões de judeus mortos, 50 milhões mortos na Segunda Guerra Mundial, mas o mundo aprendeu com a Segunda Guerra, né? E pessoas, no caso da igreja, como o Beato Clemente von Galen, que realmente peitou, realmente lutou pela verdade. Outras pessoas pagaram até por isso, mas ele lutou até o fim e apontava: isto está errado. Então nós devemos seguir exemplo assim. No caso do Brasil, o golpe de 64 aconteceu, e aconteceu com o comunismo, sim, mas aí foi para o outro extremo. E no dia 3 de dezembro de 1968 vem o AI-5. 500 pessoas perdem direito político, 5 juízes de instância, 95 deputados, 4 senadores e etc. Foi certo? Não. Mas o Brasil aprendeu a democracia com isso. Deus não quer o mal, mas nós precisamos permitir que do mal, da tirania, a gente aprenda a tirar um bem. Senão vai acontecer de novo. E enquanto isso, enquanto estamos sofrendo nesse processo, que é fácil falar depois que passou, né? Então, enquanto estamos sofrendo na obediência, o que devemos fazer com esse sofrimento? Primeiro, lembrar sempre, para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, o desejo de Deus é que sejamos livres. Temos que, como nossos antepassados, aprender a interpretar as leis e viver a liberdade nesses momentos, a liberdade possível, né? Então, Santa Teresa, que foi perseguida até pela Inquisição, ela aprendeu a viver aquele momento. Ela que chorou pela prisão de São João da Cruz durante meses, ela aprendeu a viver aquele momento. São Padre Pio, que foi quase encarcerado, uma injustiça, ele aprendeu, e daquele problema ele tirou bem para aquele que era o seu algoz. Santa Madre Teresa de Calcutá, a mesma coisa, da perseguição, ela trouxe isto.
Então, os dilemas hoje da tradição de custódios, né? Pode, não pode, a missa, né, de São Pio V, mais. Não pode, vamos trabalhar a liberdade na missa de São Paulo VI e trabalhar a dimensão sacrificial possível ali. Então, aprender a viver os momentos que temos que aprender. E, enfim, nunca desistir da igreja, nunca desistir de buscar a verdade, sempre dialogar nessa perspectiva sinodal, sempre buscar essa verdade e usar sempre os meios institucionais que estão à nossa disposição. Lembremos que a possibilidade de agir, Deus não fará por nós. Então, se há causas segundas, como veio dizer São João da Cruz, Deus não vai agir diretamente. Então, se há possibilidade de nós fazermos o bem, se há possibilidade de proclamarmos a verdade, nós temos por dever buscar essa verdade para verdadeiramente obedecer. Então, peçamos a Deus que, em meio às tempestades da vida, aprendamos a lidar com os seres humanos, buscar a verdade, não fazer como Roboão, consultar aqueles que nos lisonjam, mas buscar a verdade, principalmente naqueles que têm mais idade, mais experiência, a começar de toda a tradição da igreja, e verdadeiramente viver a verdade. Então, a obediência nos leva a isso. Então, peçamos a Deus a graça de aprender a obedecer. Nem vaca de presépio, nem adolescente rebelde, mas aprender a obedecer. E aprender a obedecer é buscar a verdade que nos liberta. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.